Alcoolismo. Saiba como identificar e reagir ao tipo de dependência química mais comum entre os brasileiros. Agora, na Sinteste TV. Atualmente, o alcoolismo é conceituado como doença. No entanto, nem todo mundo sabe identificar quando o consumo casual evolui para um quadro de dependência. No programa de hoje, você vai descobrir quais são os principais sintomas, as causas e formas de tratamento desse problema. Jorge de Lima Araújo começou a beber aos 12 anos por incentivo dos irmãos. Mas o consumo, que antes se restringia ao álcool, aos poucos passou a incluir outras drogas. Só resolveu buscar ajuda quando viu que sua dependência começou a comprometer a relação com a mulher e filhos. E hoje, em tratamento pela segunda vez, Jorge lamenta o desmembramento da família. A droga de pior trouxe para mim a perda da minha família, dos meus filhos, que eu tenho 3 filhos que estão em São Paulo hoje, longe de mim, porque me achavam que eu era um monstro, por causa do álcool. Não por outras drogas, mas o álcool foi o principal mentor de tudo. Já Carlos Eufrásio começou a beber por volta dos 15 anos. Quando percebeu que o consumo de álcool estava lhe trazendo problemas, decidiu parar e procurou terapia. O álcool em mim deixou sequelas tantas, perda de memória, com frequência eu entrava no estado de apagamento. Eu bebia porque eu gostava, mas infelizmente ela causou em mim prejuízo, deixando sequelas irreparáveis. Dívidas contraí, criei problemas no meu ambiente familiar. Por ter o álcool, além do seu consumo admitido, uma ampla aceitação social, o alcoolismo é o tipo mais comum de dependência química entre os brasileiros. Mas o consumo tolerável passa a ser considerado um quadro de dependência quando surgem alguns sintomas, como compulsão, maior tolerância à substância e também sinais de abstinência. São várias as formas de se tratar o alcoolismo, mas o primeiro passo é que o dependente reconheça o problema. O passo fundamental é que a criatura queira fazer o tratamento e, em seguida, que ele queira mudar. Todo mundo da família costuma dizer assim, quando não usava era uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, estudiosa, depois que passou a usar mudou. Então se ele mudou num sentido, vai ter que mudar no sentido inverso agora. Sem essa mudança não tem recuperação. Em alguns casos, o tratamento envolve o uso de medicamentos ou até mesmo internação. No entanto, outras alternativas têm sido cada vez mais procuradas. Uma delas é o tratamento em comunidades terapêuticas como esta, localizada no Jiqui, que desenvolve diversos tipos de terapia com seus pacientes. São, na verdade, 3 terapias, né? É uma terapia psicoeducativa, onde a gente vai mostrar a eles o que é a droga, o princípio do uso da droga, o que a droga vai fazer com ele e depois a questão da recaída. A outra parte é a terapia que nós fazemos com as famílias, porque nós entendemos que não adianta nada você tratar o doente e ele voltar para o mesmo ambiente que estava, porque ele vai ter desejo novamente de usar. Na verdade, só há recuperação se houver uma modificação, que tanto tem que ser na criatura que está usando, como também na família. Outro tipo de tratamento bastante procurado são os grupos de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos, que atuam através da interação entre os membros e socialização de experiências. Um exemplo desse tipo de tratamento é o GADA, Grupo de Apoio aos Dependentes do Álcool, mantido pela UFRN e que conta com o apoio de uma equipe de psicólogos e assistentes sociais da instituição. Essa questão é uma questão mundial, né? A sociedade sofre muito com isso, né? As famílias às vezes são destruídas quando tem um membro na sua família portador desse vício, né? Então a importância disso é exatamente congregar esforços das instituições, se voltarem para essa questão, que é uma questão de doença. O alcoolismo hoje está reconhecido mundialmente no Código Internacional de Doenças como uma doença. Então é preciso que a sociedade entenda que o viciado ele precisa ser tratado e não punido. E a UFRN há 20 anos faz esse trabalho de recuperação dessas pessoas acometidas com o vício do álcool. E para falar sobre esse tema, temos hoje no estúdio o professor Dr. João Dantas Pereira, do Departamento de Serviço Social da UFRN. Ele desenvolve pesquisas sobre dependência química e trabalha com prevenção do álcool e outras drogas. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa, num tema tão importante, né? E a gente resolveu dar um pouco mais de atenção à questão mesmo do alcoolismo, né? Quando que o consumo desse tipo de droga chega a ser considerado dependência?
Bom, dependência é quando a doença já se instalou e tem um limite diário. Quando a pessoa começa a pensar no álcool e não conseguir se livrar do uso do álcool, sobretudo diariamente, então a doença já está instalada. Mas isso assim não acontece logo de imediato. Há uns anos até chegar a esse ponto. E é preciso entender que dentro das bebidas alcoólicas tem bebidas destiladas e tem as fermentadas. As fermentadas como a cerveja e o vinho, que tem um teor alcoólico mais baixo, e as destiladas tipo uísque, vodka e a pinga, né? A cachaça. Então é interessante saber que o álcool tem sido considerado como uma porta de entrada para as outras drogas. Embora essa posição seja polêmica, mas nós temos que entender que isso é uma preocupação dos especialistas. Uma outra coisa interessante é saber que o álcool é uma das poucas drogas lícitas, mas que causa problemas muito mais sérios ao organismo humano do que as outras drogas. Quais os sintomas que nos permite distinguir quando se trata de fato de uma doença? Quando se trata da doença, é quando realmente a pessoa não consegue mais controlar o uso do álcool. Então veja bem, porque assim, as pessoas que começam a beber o álcool, depois de um certo tempo, o organismo entra num processo chamado de tolerância. A tolerância, ela se instala quando a pessoa aumenta a dose e diminui o tempo entre uma dose e a outra. Só que o nosso principal organismo que faz o metabolismo do álcool é o fígado. O fígado tem uma capacidade diária de destruição do álcool. Quando ele não consegue destruir por excesso, não é, do álcool no organismo, esse álcool fica acumulado no próprio fígado. Exatamente, sobrecarrega, e com o tempo vai atrofiar o fígado, e por isso que leva àquela doença muito mais comum entre os alcoólicos chamada cirrose hepática. Né? No caso, existem problemas que os familiares enfrentam por causa desse tipo de dependência. Quais são os problemas mais comuns enfrentados pelos próprios indivíduos e seus familiares, e como que a família deve reagir quando nota este problema? A primeira coisa que se deve fazer é procurar um especialista, porque só a boa vontade da família não é suficiente para ultrapassar o problema. E eu acho é interessante entender como é que os alcoólicos anônimos, por exemplo, uma pessoa tem uma frase que diz o seguinte: quando você quiser parar de beber, o problema é nosso, mas se você quiser continuar, o problema é seu. Então isso gera a responsabilidade na própria pessoa. E é bom que se entenda que o alcoolismo não é falta de caráter, não é problema de desvio de conduta nem nada. É uma doença e deve ser encarada como tal. Professor, quais são os fatores que estão associados a essa dependência? Origem social, psicológica, biológica? E é verdade que uma pessoa que tem histórico de alcoolismo na família tem mais chance de desenvolver o problema? Com certeza. Eu acho que os fatores que interferem na dependência alcoólica os fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. Logicamente, com uma criança que está desde a sua fase inicial vendo as pessoas da família bebendo álcool, logicamente tem uma tendência maior a se tornar um alcoólico no futuro. Mas é bom entender que nem todos os usuários do álcool, as pessoas que bebem, vão se tornar alcoólicos no futuro, vão desenvolver a doença, alcoolismo, que é a dependência ao álcool das pessoas. Mas agora, todas as condições, elas têm que ser desfavoráveis a essa criança, sobretudo, está numa fase de imitação, evitar que as pessoas recebam as pessoas em casa, com familiares, com bebidas alcoólicas, ter armários, estantes adequados, né, com bebidas alcoólicas. Tudo isso vai estimulando, vai aumentando a curiosidade das crianças em relação à bebida alcoólica. E é interessante saber que quando uma pessoa começa a apresentar problemas relacionados ao álcool, deve-se procurar um especialista. Então não é colocando em xeque a própria conduta das pessoas que vai resolver o problema do alcoolismo. Então a boa vontade também ela não é suficiente. Então nesse sentido deve-se procurar especialistas no assunto. Em termos de questões biológicas, até
mesmo as mulheres grávidas que bebem podem trazer algum prejuízo para essas crianças futuramente? Como é que é essa questão das mulheres grávidas que bebem? Então, veja bem, o álcool no organismo, o álcool é a única droga que destrói tudo por onde passa. Começa na boca até a sua saída. Então, de qualquer forma, se a mulher grávida bebe, passa o álcool para o feto através da placenta. Se ela amamenta e usa e é um usuário do álcool, de bebidas alcoólicas, passa também para o filho através do leite, né, na amamentação. Então, há um limite de segurança diária para cada pessoa, dependendo do seu tipo físico. Mas há pessoas que têm contraindicação ao uso do álcool. No caso, mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, pessoas que estão em recuperação, devem se manter longe, e outras doenças, porque o álcool está associado a um conjunto bastante alto de doenças cardiovasculares, doenças gástricas e problemas até mentais também, né? O álcool também está, para não falar acidentes de trânsito, né? Que a maior parte dos acidentes, outras consequências é causada pelo consumo de álcool e outras drogas, é claro. Sim. O contato dos jovens hoje em dia é cada vez mais precoce, né? O contato deles com o álcool. Isso pode facilitar uma possível dependência? Essa pessoa tendo esse acesso cedo, né, à bebida, isso pode facilitar o desenvolvimento de uma dependência? Para ter uma ideia, o consumo do álcool, bebidas alcoólicas, começou mais ou menos, segundo os historiadores, 6.000 anos antes de Cristo. E o álcool, como as bebidas destiladas, foram introduzidas na Europa pelos árabes durante a Idade Média. E o álcool inicialmente era usado em rituais religiosos e passou a ser usado como uma forma de prazer. E aí perdeu-se o controle. E essa questão do beber moderado e o beber problemático, a distância é muito curta. Porque depois que a pessoa começa a beber, isso vai desenvolver no organismo aquilo que os especialistas chamam de tolerância. Ele vai ser obrigado a beber mais num espaço mais curto de tempo. Só que o organismo, no caso específico, o fígado, ele tem capacidade diária de metabolismo do álcool, ou seja, ele só consegue destruir uma determinada quantidade do álcool por dia. Sim. Então, não conseguindo fazer isso, esse álcool, o resíduo, porque é depositado no sangue, é álcool puro. Vamos pegar um exemplo. É muito fácil de saber, uma pessoa que consome uma garrafa de cerveja que tem 6 graus, é só multiplicar por 8, dá 48 gramas de álcool puro que está depositado. No sangue. Do vinho, que é 12 graus, multiplica por 8 para ver, 96 gramas. E o uísque, que é de 48, multiplica por 8 para ver se vai dar em torno de 496 gramas de álcool. E assim você identifica a bebida que a pessoa consumiu. Exatamente. Então, afastar aquela ideia de que há bebidas leves e bebidas fortes. Depende muito da quantidade de bebida ingerida. Se você toma 2 garrafas de cerveja, por exemplo, 6 graus, você está tomando uma garrafa de vinho de 12 graus. Entendo. Então, o problema está aí. Não há bebidas leves nem bebidas pesadas. Depende como você consome. Exatamente. Agora existe um outro problema, professor, que talvez seja assim o limiar, né, dessa questão, que as pessoas que têm essa dependência, que já estão com a doença, têm uma dificuldade muito grande em reconhecer, não é verdade? Então a gente ouve muitas pessoas falando, se você comenta sobre o assunto, a pessoa, não, eu não vou nem ouvir isso, porque eu não tenho esse problema e tal. Como é que é essa descoberta, né? Como que se dá, ou como que pode se ajudar essa pessoa que passa por isso a reconhecer? Né? É extremamente difícil a pessoa reconhecer que está com problemas relacionados ao álcool. E a cura só advém do reconhecimento por parte da própria pessoa. Não há nenhuma família que consiga resolver o problema da dependência, não só em relação ao álcool, como em relação às outras drogas. Então, o primeiro passo deve ser dado pela pessoa que já está com problemas que se avizinham um processo de dependência. E é bom entender também que nem todos os usuários do álcool são dependentes, desenvolvem a dependência química do álcool, chamada alcoolismo. Mas todas as medidas preventivas, é nesse sentido que entra a prevenção. O álcool tem que ser falado para as crianças desde os primeiros anos, como você disse, Lívia, há pouco tempo, que
cada vez mais diminui a idade do envolvimento das crianças com o álcool. É de fácil acesso, é uma droga lícita e é barata. Muito contrário de outras drogas, no caso crack, que as pessoas têm a ideia que o crack é uma droga barata. Não é. Porque um consumidor do crack usa de 15 a 20 pedras por dia. Se 15 a 20 pedras, se você multiplicar por 3 o valor mais baixo do crack, que varia entre 3 ou 5, você vai ver quanto é o investimento diário para o consumo do crack. E para ter aquele efeito desejado pelo usuário. Exatamente. Também, né? E outra coisa também muito interessante, o álcool, você não precisa ter dinheiro para consumir o álcool, porque há um processo de solidariedade entre os alcoólicos muito grande. Você chega em qualquer lugar, as pessoas lhe oferecem o álcool, a bebida alcoólica, você não precisa ter dinheiro. Nesse caso, então, professor, a partir do reconhecimento, quais os tratamentos aconselhados para esses dependentes químicos? Dependendo do caso, isso é bom procurar sempre um médico, né, um psiquiatra, que vai fazer a avaliação, porque o nosso trabalho é um trabalho na área da prevenção. Nós temos assim, prevenção, tratamento e reinserção social. Quando é constatado já um problema bastante sério, então deve-se procurar um especialista. Neste caso, o médico psiquiatra que faz o diagnóstico, porque há casos em que a pessoa precisa ficar internada para fazer a desintoxicação. Então, mas isso só quem pode dizer isso é o próprio médico, né? Não outros profissionais que trabalham na área da prevenção. Mas isso é muito interessante. Não esquecer que a cura só aparece quando a pessoa disser: eu estou doente, eu estou com um problema, eu vou procurar a cura. Não adianta a família levar pelo lado moral da questão, porque a moralidade não resolve o problema do alcoolismo. Então, em resumo, é preciso ter muita paciência, muita paciência, ler bastante. Mães assim, de adolescentes, de crianças, precisa ler. Hoje está disponível na internet conjunto de cartilhas publicadas inclusive pela Senad, que podem ser baixados da internet, dando todas as orientações a educadores, a professores, a pais e de crianças e adolescentes. Porque o pior do que não orientar é orientar de forma errada. Então, nem todas as pessoas devem fazer esse tipo de orientação sem um conhecimento prévio. Porque o pior sábio é aquele que acha que sabe sem nunca ter aprendido. Então tem que se aprender para poder fazer as orientações adequadas. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Espero que a gente tenha contribuído, né, com mais um tema de tamanha relevância, e a gente se vê na próxima terça-feira. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Quero agradecer também a oportunidade ao Sinteste e a você, Lívia, que teve essa preocupação de trazer um tema tão atual para a nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Obrigada.